Bom dia! Bom dia para nossa live 20 de 21. Olha, meu time chegando. Neuza, Denise, Lari, Jaque, bom dia. Elis, a Vani. Gente, olha só, começa a live, ó. Vanessa, bom dia, Vani. Gé, Neuzinha, bom dia, bom dia, bom dia. Pati, Cirlei, que coisa boa, gente. Hoje é nossa live 20 de 21. Vou admitir pra vocês, eu nem vi passar. Sério, de verdade. Quando a gente pensa, né, assim, 21 dias, meu Deus. Quando tu vê, ó, vai. Cirlei, bom dia, Pri, Sabri, Deni, Pati, Lari, só dia de chuva e frio em Curitiba, então aqui, ó, aqui tá fechadinho o tempo, mas também não é regra, né, porque ontem tava um solão, um solzaço, daí depois choveu, então, tipo, meia boca, assim, tá um pouco de cada coisa. Ai, deixa eu arrumar aqui. Bom dia, Su, Douglas, olha, gente, que coisa boa vocês estarem aqui. Hoje, quem tiver paciência comigo e quem quiser consumir coisa boa, presta atenção. A gente vai fazer nossa penúltima live agora sobre a virtude da mansidão. Amanhã a gente vai fazer um fechamento muito legal. Celiulideia, bom dia, gente maravilhosa. E às 8h30, na sequência dessa, a gente vai fazer uma live. Vou fazer uma live, gente, muito legal mesmo. Para quem é terapeuta for feel, para quem não é, para quem é paciente, para quem quer entender um pouco melhor. Eu vou fazer a live com uma paciente minha, só para vocês entenderem que legal. Ela era bancária e ela teve uma situação, uma síndrome de Burnout, né? A síndrome de Burnout, aquela síndrome de exaustão profissional, onde ela precisou ficar afastada do trabalho por um período grande, com sintomas de pânico, sintomas bem intensos de exaustão física e exaustão emocional. E com o Forfil a gente reverteu e hoje ela tá muito bem, né? Então vai ser uma live muito legal hoje às 8h30. E para quem é aluno Forfil vai entender o que eu quero falar. E é por isso que amanhã de noite veio, né, a ideia de trazer para vocês o estudo de caso clínico, no caso dela, né, sobre pacientes com exaustão física e emocional. Essa época de final de ano a gente vê muito isso acontecer, né? Essa exaustão e muita gente falar, né, o que a gente escuta assim, o ano tá acabando, mas tá acabando, mas tá acabando, mas a vida não vai acabar. Então, as pessoas esperam esse ano acabar, né? Mas está acabando. Mas essa exaustão física, essa exaustão emocional, se não for olhada, se não for trabalhada, se não der atenção para ela, não adianta o ano acabar, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual hoje, depois da live daqui das 7 horas às 8h30, eu vou fazer essa live com ela sobre essa, né, ter passado por essa situação de burnout e... depois, amanhã, o estudo de caso clínico sobre isso, né? Gente, nós vamos falar hoje sobre a virtude da mansidão. A virtude da mansidão, ela é uma virtude que eu acho que ela é muito delicada de a gente perceber. E isso é louco, né? Por que ela é muito delicada de a gente perceber? Porque a mansidão, o que ela é? Ela é a moderar, né? Ela é a gente conseguir moderar. Olha aí, eu sempre com as canetas na mão, né? Ela é moderar as nossas paixões, mas principalmente as nossas iras. Moderar as nossas iras. E todo mundo conhece, né? A gente conhece as nossas iras, mas principalmente a gente conhece as iras dos outros, né? Das pessoas que a gente convive. E a gente entende, né, o quanto a necessidade de se trabalhar essa virtude da mansidão.
Porque essa virtude da mansidão é o que coloca a gente dentro da nossa essência. Porque a ira, ela sempre vai acontecer, principalmente porque ela é instintiva do ser humano. A ira é aquela sensação de indignação, a ira é aquela sensação de raiva, a ira é aquela sensação de explosão. E a gente conseguir moderar a ira, ela faz com que a gente volte para dentro da nossa essência. Por isso que eu acredito que a ira, a mansidão, ela é uma das virtudes que mais traz pra gente aquela dificuldade, mas não de aplicar o fortalecimento, a dificuldade de encontrar ela, sabe? Porque ela tem um viés muito sutil nas nossas reações. Ela tem, às vezes de forma ampla, óbvio, né, grandiosa, mas às vezes de forma sutil, quando a gente se indigna com algo e a gente pensa o quê? Eu vou lá e eu vou falar mesmo. Quando a gente se indigna com algo e a gente, no mesmo momento que a gente se indigna com aquilo, a gente explode, a gente não pensa no que vai falar. Ou quando a gente toma uma atitude impetuosa, a gente vai lá e explode e fala e eu vou resolver mesmo porque eu não vou levar desaforo para casa, sabe, essas coisas que quando é assim é de forma grande, a gente entende, mas às vezes é de forma sutil, quando a gente fala, eu respondi mesmo porque tinha que escutar, sabe, esses detalhes, essas situações, e muitas vezes essas situações elas são vinculadas ao nosso processo de não ter um fortalecimento da mansidão, de não conseguir, né, moderar essa paixão ou essa ira. Bom dia, Lu. Deni, a live caiu pra ti. Caiu pra mais alguém, gente? Tô aqui, hein? Qualquer coisa vocês me avisem. Pra vocês tá tudo bem aí? Bom, qualquer coisa vocês têm um grito aqui pra mim, né? E uma coisa que, estudando a mansidão, tá de boa? Tá normal, tá bom. Pronto, foi... Deni, foi um opa, caiu e voltou. Uma coisa que a gente veio falando, né, que desde ontem, quando a gente fala, né, que a gente falou ontem das nossas virtudes, ontem da moderação, ou a nossa virtude, né, ontem da temperança, de descobrir que moderação, que temperança não são, o Insta te boicotando para não escutar sobre essa virtude. Sobre quando a gente falou de mansidão, quando a gente falou de temperança, de a gente descobrir, lembra que temperança e mansidão não é ser mediano, não é buscar o equilíbrio. Lembra que a gente falou sobre isso ontem e que eu falei para vocês que para mim foi até uma surpresa quando eu escutei sobre isso, porque para mim, num primeiro momento, um tempo atrás, a temperança, a moderação era buscar o equilíbrio e não é a gente encontrar o nosso cume, lembra? Fazer tudo que tem que ser feito com mais intensidade possível, mas com todas as nossas virtudes, né? Principalmente da fortaleza, da nossa grandiosidade de alma. E a mansidão não é diferente. A mansidão não é encontrar o equilíbrio no processo. Não é sobre isso. Sabe por quê? Porque as paixões e as iras, tá? Elas não são... Isso é muito legal. Quando eu entendi isso, muita coisa para mim funcionou diferente, e quem estava no nosso evento presencial, o Prosperar, vai entender o que eu tô falando, porque eu vou trazer um exemplo. As paixões e as iras, elas não são nem boas nem ruins. E por que elas não são nem boas nem ruins? Por quê? Porque elas vão ser determinadas com a moral elas vão ser medidas com a nossa moral, elas vão ser medidas com as nossas ações, com a nossa razão, com a nossa vontade. Então, quando eu tenho uma ira ou uma paixão exacerbada,
ela não necessariamente ela vai ser boa, não necessariamente ela vai ser ruim, porque ela vai se basear na minha decisão, na forma que eu uso ela. Por exemplo, quando a gente fala da ira, da raiva, tá? Quando eu falo raiva, talvez muitas pessoas pensem assim, meu Deus, isso é muito ruim. E não é. Por quê? Porque a raiva é um sentimento que, se usado para foco, decisão e razão e vontade, ela é bem direcionada. Agora, quando ela é usada sem uma orientação tua, né, inconsciente do teu processo ou até consciente, o que acontece? Naturalmente, esse processo vai para o lado ruim. Que as meninas, do ponto de vista das emoções, o pavio curto tem relação com a sobrevivência, Lari, do ponto de vista tanto do corpo físico, de forma fisiológica, quanto das virtudes, das emoções, não. Esse pavio curto, ele tem relação com o estado de alerta, ou seja, não necessariamente sobrevivência. Um estado de alerta a nível de processos de irritabilidade, sabe? Quando a gente tem reativações, por quê? Porque a irritabilidade e as reativações, elas são formas de eu estar me protegendo, mas não sobrevivendo, me protegendo de situações que o meu corpo entende. Se eu relaxar, alguma coisa vai acontecer. Então, vem muito de encontro com a mansidão. Acontece que eu pego isso e eu uso esse pavio curto, né, como uma forma de me proteger, mas de me proteger sem consciente. É muito interessante isso, por quê? Porque a gente não pode deixar isso ser uma justificativa, sabe? Eu sou assim por sobrevivência, enfim. Mas a gente ter clareza de que essa sensação de reativação e de explosão, ela é uma ira sem razão, ela é uma ira sem justificativa, ela é uma ira que está indo para um lugar que não é saudável. E aí muitas vezes as pessoas se conectam nessa característica para justificar esses estados de alerta, tá? Não sei se fez sentido para ti. Se tu tiver alguma dúvida em relação a isso, tu pode perguntar, que a gente vai fazendo essa leitura juntas, né? Mas as virtudes, quando a gente fala dessa ira, existem iras com razão, né? E o que acontece? Por quê? Porque às vezes a gente se indigna, por exemplo, perante uma situação cruel, a gente se indigna perante uma injustiça, a gente se indigna perante uma mentira, e isso é uma indignação boa, é utilizar a virtude da ira de uma forma saudável. Por quê? Porque eu tô tendo clareza, quando eu tenho uma indignação boa, vamos dizer assim, eu tô tendo clareza, porque eu não posso ser indiferente diante de um mal, né? Eu não posso ser indiferente diante de uma situação, de uma fala que foi indecorosa, eu não posso ser indiferente em cima de uma solidariedade injusta, sabe? Então, o que acontece? Quando eu tenho essa clareza que a ira, ela é positiva em alguns momentos, isso vai me dar senso de clareza e senso de situações corretas. Mas a diferença é entre eu utilizar esse meu bom senso para fazer algo a favor daquilo e auxiliar, ou eu usar essa minha sensação, essa minha ira, para mim ser, como diz a Lari, pavio curto, explosiva, e não conseguir usar isso a favor do ambiente, das pessoas, do mundo, da minha vida, né? Como a Paty botou aqui, ela pode ser um motor para a ação, exatamente. Voltando, né, que eu falei para vocês do nosso evento presencial, quem tava lá vai entender o que eu quis dizer. Quando a gente fez a dinâmica de quebrar a tábua, né, a gente estimulou as nossas sensações de raiva e de ira para executar, para ir para a vida, para lutar a favor daquilo que tu busca. Então, a ira, a raiva, ela precisa ter um uso, como a gente botou ali, a virtude, né,
da ira, a sensação da ira, ela não é e das paixões, ela não é nem boa nem ruim. Tudo depende da razão em que eu tô utilizando ela, de como eu tô colocando ela pro mundo. Eu usar a energia da raiva como um motor, como diz a Paty, mas para executar o que precisa ser executado, fazer o que precisa ser feito, esta é a forma saudável de eu utilizar esta sensação, e não eu usar isso de uma forma onde eu vou lá, eu faço de qualquer jeito, eu vou explodir, onde a gente, sabe, as nossas, já respondo a Mari, sabe quando a gente tem aquelas iras cotidianas, quer ver que todo mundo tem essas iras cotidianas, que é, eu explodi, ou eu não aguentei, essa pessoa vai me ouvir, eu falei mesmo, espera que quando eu encontrar ela, ela vai ver, sabe? Então, o que acontece? Essa ira aguda, ela é aquela pessoa que se irrita por qualquer motivo. Muito possivelmente, Lari, que tu perguntou, essa sensação de ira aguda, né? Ou quando a gente fala daquela ira amarga, que é da pessoa que guarda a ira por muito tempo e ela não tira da memória, ela fica com aquilo, onde ela vai usar aquilo em algum momento para algo que não é saudável, né? Ou a ira difícil e vingativa, que é o quê? Que vai lá e não para até não conseguir gerar a dor em alguém, né? O que a Mari falou? Quando tenho muita indignação com injustiça, maus tratos, de me sentir mal por muito tempo internamente. Mari, aqui tu precisa fortalecer exatamente essa virtude, que é a virtude da mansidão. Por quê? Porque a virtude da mansidão, ela vai te permitir que tu sinta isso, mas que tu não viva nisso. Porque tu viver nessa sensação, às vezes, né, de se sentir mal por muito tempo, com uma injustiça ou com maus tratos, isso pode ser que tu esteja com essa virtude enfraquecida, e essa virtude enfraquecida, ela pode, não tô dizendo que é só uma suposição, tá? Porque também isso tem que ver se vai fazer sentido pra ti, mas pensa com carinho. Isso pode estar te levando para um processo de vitimismo inconsciente, que é o que? O teu corpo entender que toda vez que acontece algo injusto, ele recua, ele não vai para a vida, ele usa isso como uma âncora, ele usa isso para não te deixar usar a sensação da ira, que é ir para o mundo, que é de forma inconsciente dizer, eu vou usar essa sensação, esse senso de justiça para fazer algo em prol, sabe? Para ir para o mundo, para o meu servir, para dar certo, para fazer o movimento acontecer, tá? Vê se faz sentido para ti essa informação. Deni, me arrepiei só de lembrar da dinâmica da tábua, a Sabre. Foi muito boa aquela dinâmica. Se vocês gostaram dessa dinâmica, se preparem para o evento presencial de março. Essa dinâmica da tábua, agora falando um pouco dela, ela é uma dinâmica que ela é muito significativa. Quando eu fiz a formação para treinadora de alto impacto, todas as dinâmicas a gente fala que existem um filtro, né? Então, o que é esse filtro? É tu entender qual o motivo tu está fazendo aquilo. Isso é uma coisa muito legal de a gente falar aqui, né? O que acontece? Às vezes, muitas vezes, tu vai de repente em algum evento onde as dinâmicas são feitas por pessoas que não têm a formação para treinador comportamental, e as pessoas acham que fazer um evento de alto impacto é só ir lá e botar as pessoas para chorar, é só ir lá e estimular nas pessoas as sensações que elas têm. E não é. É tu ter um entendimento do início, meio e fim, do porquê tu busca aquilo, do porquê que tu vai realizar aquilo, do porquê que aquilo está naquele contexto. E quando a gente trabalha essa dinâmica, né, que é colocar esta raiva para fora, porque é que a gente terminou o evento, para vocês entenderem o filtro do exercício, por que a gente terminou o evento com essa dinâmica? Porque nesse momento tu te aposta, tu descobre dentro de ti essa sensação da ira e da raiva para quebrar aquilo que não faz mais parte dos teus processos e tu ir para a vida. Então é saber usar exatamente essa ira e essa raiva pro bem, pro teu bem, pro bem de tu ir pra vida. Então é muito legal, né? Essa dinâmica, ela é libertadora. Eu acho que eu já fiz, gente, sem mentira,
umas 6 ou 7 vezes ela. E é muito engraçado, porque quando tu vê, tu fala assim, tu pensa assim, no primeiro momento, quando eu fui repetir pela segunda vez, eu pensei assim, ai, de novo, ó, eu já conheço essa dinâmica. Gente, a sensação é outra. Tu vai lá e tu faz com outro intuito. Por quê? Toda vez que tu faz o movimento, tu vai crescendo, né? E aí tu tem daí a tua vida cresce, as dificuldades mudam, as virtudes fortalecem de um lado, dificultam do outro. E sempre que tu vai executar uma situação nova, tu é outra pessoa. Então é muito legal tu ir rompendo os padrões que vão se criando em cima da nova pessoa que tu é. Por quê? Porque nunca é de uma vez só. Eu estudei as virtudes esses 21 dias com a Mel, então agora, ó, tá resolvido. Não. Por quê? Porque nós vamos criando processos novos. E se a gente não busca, porque é que tanto se fala, vou dar o exemplo da dinâmica de alto impacto, o evento, né? Mas só para vocês entenderem, só vou usar isso como exemplo, porque é que a gente fala em execução a cada 6 meses de um evento de alto impacto? Para te limpando e abrindo portas de quem tu é. Então isso é trabalhar a mansidão, por exemplo, né? A Neuza, sempre tive muita dificuldade com essa ira, né? Com essa raiva. Fomos muito castrados, então para mim é complicado lidar com pessoas que expressam esse sentimento ou emoção natural. Te entendo muito, sabe por quê, Neuzinha? E é assim, ó, e é muito legal a gente fazer essa leitura, porque isso que a Neuza trouxe, né, muda muito a nossa percepção em cima do que a gente tá falando. Gente, eu tô descendo aqui nos comentários, então eu tô indo por ordem, já vou responder todo mundo. E essa percepção que a gente tem em relação a essa ira. Mas, Neuza, é muito, muito importante tu ter essa clareza. Quando a gente fala em a gente trabalhar essa virtude, não é a gente aceitar, vamos dizer assim, ou a gente se acostumar com essa sensação natural em relação aos outros, porque quando as pessoas não trabalham virtudes, elas podem usar essa ira, né, dessa má forma, que foi o que eu trouxe aqui. Ah, eu falei mesmo, eu explodi, eu aguentei, eu não aguentei. Ninguém precisa aceitar alguém que traz a virtude dessa forma para a relação, seja pessoal, profissional, relacional, né, afetiva, familiar. Por que que eu te digo isso? Porque a gente, sabe quando a gente trabalhou algumas lives atrás, que a gente trabalhou a virtude, né, da paciência, que é saber o que pode falar, saber o que deve calar. Quando alguém diz assim, eu falo porque eu sou muito sincero mesmo. Gente, vocês não reparem que a minha voz já tá num ponto que ela tá assim, ó. Ela some, ela volta, ela some, tá tudo certo. Por isso que dá essas falhadas aí. Então, por quê? Porque as pessoas, elas não sabem ponderar suas virtudes, então ela joga no colo do outro. Eu falo mesmo, ou seja, o outro que se vire. Não é sobre isso. É sobre a gente não aceitar quando a antivirtude do outro, ou quando ele não trabalha a virtude dele, reverbera na minha relação, tá? Então, tu tá certíssima. Suzy, onde aconteceu essa dinâmica? Tô trazendo aqui. Nós tivemos trazendo para o pessoal entender, né? Nós tivemos a imersão Prosperar, que foi uma imersão presencial comigo em Porto Alegre, né? Em outubro. E nós vamos ter uma próxima imersão, que vai ser uma imersão, a segunda edição da imersão Prosperar, que vai ser em Caxias do Sul, em março, onde a gente trabalha, além de todas as virtudes, né, a gente trabalha literalmente a nossa prosperidade e abundância, rompendo padrões com dinâmicas de alto impacto, dinâmicas sistêmicas, dentro disso, né, convidados onde trazem conteúdo em relação à prosperidade. Então fica o convite, né, quem participou da imersão já tá aqui contando como foi, né. Mari, que bom que fez sentido pra ti. Qualquer coisa tu me pergunta daí sobre a explicação, tá? Então, né, ó. E trabalhando, viu, Suzy? Então fica o convite mas a gente vai trazer as informações, né, desse movimento, né, do evento Prosperar mais adiante para quem quiser participar também. Mas se alguém ficou com dúvida ou interesse, né, em função da gente ter comentado, é só me chamar depois. Ó, Lari, tem os dois lados, o barraqueiro
e o sem boca para nada. Ambos sofrem exatamente. Exatamente. Por quê? Porque são dois polos e esses dois polos fazem com que a gente entre em conflito, né? Esses dois polos é aquilo que adoece a gente. O não falar nada, onde a gente trabalha a gente tem o nosso ponto, né, de paciência muito elevado, de aceitar, mas não tem a fortaleza ativa de ir para a vida, ou não tem a ira de ir para a vida, e em contrapartida, quem tem muito forte essa fortaleza e essa ira, não tem a paciência. Então, é por isso que a gente tem que fortalecer as nossas virtudes, exatamente, né? A imersão foi a virada de chave que eu precisava, foi maravilhosa, só pela de 25. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou apaixonada por eventos presenciais e principalmente por treinar, fazer treinamentos de alto impacto e levar isso para vocês. Eu, particularmente, acho que é incrível a forma como o nosso corpo responde a todo esse processo, né? Gente, eu gosto de trazer para vocês, né, alguns trechos, né, como eu falo para vocês, de situações que eu gosto de ler, de trechos da Bíblia que para mim fazem sentido, e tem algumas falas, tá, em relação à ira, em relação à virtude da mansidão, e que eu quis trazer para vocês, porque eu acho que vai fazer muito, muito, muito sentido e vem muito de encontro, né, com o que a Lari trouxe aqui pra gente, que os dois polos, eles adoecem, né, em função de não conseguir ter um equilíbrio dentro da virtude. E aqui, né, foi São José Cristófamo que falou, né, que escreveu, né, que trouxe essa informação, tá? Quem não se indigna quando há motivo, peca. Então, ou seja, quem fica muito na aceitação, exatamente o que a Lari trouxe pra gente, que é aceita tudo, também peca, né? Então, quem não se indigna quando há motivo, peca. E daí tem uma outra parte ainda que ele acrescenta, né, que quando ele tá falando ali da indignação, que a indignação ante ao mal, né, frente ao mal, ele diz assim, semeia vícios, alimenta a negligência e facilita que não só os maus, mas também os bons pratiquem o mal. Então, se indignar perante a vida é uma forma de estar trabalhando a tua virtude. Por quê? Porque quando tu te indigna com algo, tu não fica frio, tu não fica resignado perante a situação, né? Sobre as mentiras, abusos, situações que tu não quer mais. Por exemplo, tu ter uma vida que pra ti não tá leve, tu ter uma vida que não tá próspera, tu ter uma vida que não é abundante e tu te conformar com isso, é tu estar fazendo com que... Quer ver? Vou dar um exemplo aqui antes de finalizar essa frase. Quem de vocês já olhou ao redor e viu... E, gente, eu não tô aqui pra trazer julgamento. É só um pensamento que eu quero que vocês tenham. Quem tá aqui, que já passou por situações que pensou assim, ó... Nossa, fulano lá tem menos estudo que eu, menos formação que eu... menos, sei lá, e está melhor, e vai melhor para a vida, e dá mais certo. Tenho certeza que muitos já pensaram isso, certeza. Mas sabe o que acontece? Acontece que provavelmente aquela pessoa não se conformou com as indignações que ela teve perante a vida. Ela não se conformou com as coisas que estavam erradas. Ela não se conformou com tudo que trazia injustiça. Por exemplo, tu não ter uma vida abundante é completamente injusto. Completamente injusto. E aí o que acontece? É injusto
Mas quando eu falo de injustiça, eu não tô falando de injustiça porque fizeram algo pra ti ou porque é injusto tu não ter essa vida abundante a partir do momento que Deus já te deu tudo o que tu precisa, que é a tua vida, que Deus já deixou bem claro que a abundância é pra todo mundo, que Deus já deixa muito claro que tu tirar. De novo, gente, tem muita gente que chegou nova aqui nesses últimos dias no meu perfil. Quando eu falo de Deus, quando eu falo das crenças que eu acredito, quando eu leio trechos da Bíblia, eu tô falando sobre coisas que fazem sentido para mim, não é sobre religiosidade. Pega essa informação, se isso para ti não é tua realidade, e usa algo a teu favor. Usa a essência do que eu tô falando, tá? Então, quando tu não te indigna perante o fato de tu não ser abundante, não ser próspero, não alcançar as coisas que tu quer, isso é virtude, ou seja, a virtude da ira sendo utilizada a teu favor. Porque eu trouxe até uma frase aqui de Santo Agostinho, que é muito legal. Sabe, frase de geladeira, que nem eu falo pra vocês. Que isso aqui, gente, é a coisa mais difícil, tá? É a coisa mais difícil. Ah, Mari, eu já pensei e entendo que tem algo emocional aí. Exatamente, Mari, então, de olhar pra isso. Cleo, você está falando de mim, viu? A gente sempre sabe o que pega lá dentro, né? A gente sempre sabe o que pega lá dentro. Gente, tá sem áudio pra mais alguém? Eu tô perguntando por quê? Porque o Insta tá dando umas bugadas ultimamente, tá pesado. Só me digam se pra vocês tá tudo bem. Estão me escutando? Antes de eu trazer essa frase, né, de Santo Agostinho, que é uma frase que precisa de geladeira. Tem gente falando que tá sem áudio, tá bom pra vocês? A Suzy falou, normal, tá. Voltou? Então tá, Suzy. Show. Maravilha. Olha só, quando a gente fala, né, que a gente usar a ira a nosso favor, né? Que é isso que eu falei. Quando tu olha e tu diz assim, eu não quero essa vida que eu tenho. E gente, eu não falo em menosprezar o que tu tem. Por favor, não é sobre isso. Mas é tu olhar e tu falar, eu quero fazer diferente. Porque o Joãozinho da esquina, por exemplo, tem menos condições intelectuais que eu, tem menos condições de acesso às coisas que eu, tem menos, mas tem uma vida mais abundante. Por quê? Porque ele soube usar a ira a favor dele, né? E usar a ira a nosso favor é não se conformar com as coisas que estão incomodando, é não se conformar com aquilo que não faz sentido para tua vida. E aí Santo Agostinho traz essa frase que para mim é uma das frases que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, que eu quero que vocês escutem com todo o coração. Quando ele fala sobre esse espírito de vingança ou de ódio, quando a gente vê uma injustiça. Olha só, detestar o erro, mas amar quem erra. Parece uma frase muito simples, mas é difícil, né? Ou seja, quando tu tem a virtude da mansidão trabalhado, quando tu está trabalhando, é sobre isso. Tu detestar o erro, mas tu ter amor por quem erra. Em que sentido? No sentido de trabalhar dentro de ti a tua magnanimidade, que é a tua alma grande. Ou seja, né? Tu detestar a injustiça, tu detestar a mentira, tu detestar um ato cruel, tu detestar quando alguém joga a ira pra cima de ti porque é injusto, mas tu trabalhar dentro de ti a passividade do amor e da mansidão em relação à pessoa. E eu acho que é a parte mais difícil. Porque isso, vamos trazer para nossa realidade isso, tá? Que a gente vem conversando vários dias sobre. Sabe quando tu tem alguém na vida que não te apoia sobre algo que tu quer?
ou que não valida algo que tu quer, ou que não te ajuda em algo que tu gostaria, qual é a sensação que tu vê que acontece, né? É aquela sensação de muitas vezes raiva em relação ao que a pessoa falou, muitas vezes raiva em relação a ela não tá te apoiando, né? E aí o que a gente escuta muitas vezes? Eu vou mostrar que eu dei certo. Tu usar isso a teu favor é virtuoso. Tu usar isso única e exclusivamente para mostrar que tu tá certo é antivirtude. Por quê? Porque a pessoa que tá do teu lado, seja amigo, vizinho, parente, colega, família, relacionamento, não importa. A pessoa, por exemplo, que não te apoia ou que te diz que tu tá errado ou que aponta o dedo para ti, é uma pessoa que não necessariamente esteja falando aquilo porque pensa aquilo. Ela esteja talvez falando isso por uma dor dela, por uma experiência dela, ou principalmente, inclusive, por te amar. E no inconsciente dela ter medo de que tu se frustre. Então, às vezes, quem não te apoia te ama nesse sentido. Só que o nosso papel, trabalhando as nossas virtudes como uma pessoa virtuosa, é odiar aquilo que tu tá escutando, porque tu tem que detestar aquilo para fazer com que dê certo o que tu quer, mas tu tem que amar a pessoa que tá te falando. Por quê? Porque muitas vezes esse amor que ela tá te trazendo é exatamente o cuidado que ela tem, do jeito que ela tem de fazer. Pode ser um jeito torto, né? Um jeito torto de querer ajudar, um jeito torto de querer o teu bem, mas é o jeito dela. Então, bem o que a Neuza trouxe aqui. Isso faz muito sentido, né? Detestar o erro, mas amar a pessoa que erra contigo. Isso é treino, treino e treino. Fez sentido para você, gente? Eu acho que essa frase de Santo Agostinho, essa expressão que, né, que realmente muda muito, né, o jogo quando a gente começa a entender as nossas virtudes. É fácil? Não é. Eu vou falar por mim. Às vezes, quando... Vou dar um exemplo bem simples. Eu tô aqui no Instagram e recebo um comentário super agressivo de alguém que não me conhece, não conhece a minha vida, não conhece a minha história, não conhece. E num primeiro momento, às vezes me gera uma sensação de raiva, sabe? Do tipo assim, quem é tu pra tá falando, nem conhece a minha vida, não conhece a minha história. Só que é justamente pelo fato de a pessoa não me conhecer, não conhecer a minha história, que se eu acolher o que ela tá falando, o erro é meu. Se eu trouxer para mim como verdade, né, essa injustiça que esta pessoa está fazendo comigo, esse erro é meu, gente. Porque é uma pessoa que não me conhece, que não me valida, não sabe da minha história, não sabe onde tá o erro, tá comigo. É eu me indignar com o que ela tá falando, porque ela não tem razão, mas eu usar isso pra entrar na sensação da mansidão e dizer, isso não é meu. E não ir lá e bater de frente e apontar, porque tu não sabe quem eu sou, blá, 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 blá. Claro que às vezes a gente precisa trazer a pessoa pra realidade dela, mas de uma forma amorosa, que é, olha só, não é assim por X, Y, Z. Né? Então, quando tem uma pessoa muito próxima de ti, que tu ama e que tu percebe que às vezes traz essa sensação contigo, né? Traz essa atitude contigo, por óbvio que tu não tem que aceitar, mas ao mesmo tempo tu tem que trazer essa realidade, porque isso é mansidão, né? Detestar o erro, mas amar quem erra. E isso é, pra mim, eu acho que é uma das coisas mais virtuosas de alguém, porque não é fácil, né? Olha o que a Vani trouxe. Assim como fazer terapia é necessário, né? Gostando do profissional que está te atendendo, mesmo que ele te diga as coisas que a gente não gosta, olha ali. Exatamente. Por quê? Porque ele está trazendo a realidade dos processos. Isso foi uma vivência que aconteceu comigo não faz muito tempo, foi durante essas lives, olha só. Algumas pessoas pararam de acompanhar as lives, me falaram, tá? Pararam de acompanhar as lives, por quê? Porque estavam muito incomodadas com o que estava sendo falado. Algumas pessoas pararam de me seguir
Por quê? Porque se incomodaram com alguns posicionamentos e tá tudo bem. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente se posiciona, menos as pessoas, de uma forma geral, vão se conectar. Porque vão se conectar contigo só quem se tem algo similar. Vai se conectar contigo as pessoas que têm as mesmas virtudes que tu. E tá tudo bem não ter. Por quê? Porque a vida é feita de muitas pessoas. Olha, Marcelinha, que bom que tu tá aqui. Lari, já te respondo sobre o rancor. Então, o que acontece? As pessoas que são próximas a ti vão se conectar contigo. Assim como aqui, né, a rede social, o digital, como exemplo, ele te entrega para muitas pessoas. O que significa que muitas vão gostar e muitas não vão gostar. E quanto mais tu te posiciona, então quanto mais eu me posiciono, mais pessoas vão se conectar, mas muito mais não vão. E tá tudo certo. Por quê? Porque eu tenho essa clareza. O que faz com que cada vez eu queira me posicionar mais. E por quê? Porque cada vez eu quero que seja um ambiente mais meu, mais próximo. Eu quero que esteja aqui quem tem as mesmas virtudes a trabalhar que eu, quem tem as mesmas virtudes que eu, quem tem o mesmo olhar sobre a vida que eu, quem tem os mesmos processos que eu, né? Então, a Cleo, te conheci hoje, olha, pelo Insta da Raquel e estou amando muito o que estou vivendo. Bem-vinda, Cleo. Conheceu, já fica. Então, o que eu quero dizer é isso. Cada vez vocês vão perceber que eu vou me posicionar mais. Porque cada vez eu quero manter essa egrégora de virtudes aqui. Cada vez, quem vier, por exemplo, e se incomodar com quando eu trago uma fala sobre Deus, que é algo que eu acredito, talvez a pessoa não fique. E tá tudo bem. Por quê? Porque quem fica fala a mesma língua que eu. Só que por muitos e muitos e muitos anos, muito tempo, eu tive medo de me posicionar. Eu tive medo de falar o que eu sentia. Por muitos traumas e travas e crenças. E é por isso que, como a Vanessa trouxe aqui, a gente precisa se trabalhar. A gente precisa buscar recurso. Para quê? Pra gente descobrir quem a gente é. Pra gente descobrir, a partir do momento que tu descobre quem tu é, tu usa o quê? A ira a teu favor. Por quê? Porque tu vai saber aquilo que não faz sentido pra ti, pra tua vida. Tu não vai te acostumar com o que tu não quer. Tu vai se indignar. O que eu trouxe pra vocês. Quando tu não te indignar com algo que tá errado contigo, tu tá pecando. Quando tu não te indigna com algo que tá errado na tua vida, tu tá pecando. Entendem a diferença? Bru, bom dia, maravilhosa. Olha aqui. Lari, quando tu fala do rancor, o rancor ele vem muito, muito, muito associado a essas 3 iras cotidianas que eu trouxe pra vocês, né? A ira aguda, que é a pessoa que se irrita logo, que é a explosão, que tu me perguntou, né? A pessoa que tem o pavio curto. A ira amarga, que é esse rancor. É aquela pessoa que fica remoendo. Isso não é saudável, sabe? Essas 3 iras, né? E a ira que ela é vingativa, que a pessoa não vai parar até se vingar. Essas 3 iras que são iras cotidianas, que todo mundo em algum momento passa, são iras que precisam ser trabalhadas com as virtudes, mas principalmente buscando, agora eu vou usar o método Forfil como exemplo, né? Quando o método é aplicado, tu descobre quais são os motivos que fazem tu ter estas sensações, esses comportamentos tão exagerados, por exemplo, né? Gente, faz sentido pra vocês quando eu falo pra vocês que a ira pode levar vocês aonde vocês quiserem, desde que bem usada? Porque se tu tiver uma experiência, se tu tiver um exemplo, se tu tiver uma situação de uma pessoa ali na frente, por exemplo, tá? Que tu olha e tu fala assim, mas como é que eu não consigo? Por que, por exemplo, e não é em tom de julgamento, presta atenção, é em tom de exemplo. Por que eu não consigo ter um relacionamento como a Maria ela tem? Por que eu não consigo encontrar uma pessoa legal como o fulano tem? Por que eu não consigo ter uma prosperidade profissional como o Beltrano tem? Isso tem que servir de indignação pra ti. Não como inveja, mas como ira.
Em que sentido? De tu te incomodar com aquilo a tal ponto de que tu faça o que tem que ser feito para buscar esse processo, para resolver. Então tu vai usar essa ira a teu favor, que é amar o processo acima do resultado. Tem um livro de, sabe o Bernardinho, técnico da seleção, que foi técnico da seleção de vôlei? Gente, eu não vou lembrar o nome do livro dele, mas o livro dele precisa ser lido, tá? É muito legal, fica até de dica, porque ele fala muito de amar o processo. Ele fala muito de não amar só os resultados. E que eu não vou lembrar exatamente as falas dele, mas o livro é sensacional. Eu vou anotar aqui para ver se eu trouxe para cá. Deixa eu anotar aqui, porque eu deixei vários livros eu trouxe, mas vários eu deixei, né? Lá em Caxias não trouxe ainda. Mas se eu encontrar ele aqui, eu vou botar uma foto nos meus stories. Mas se eu não encontrar, pesquisem ali, tá? É o livro do Bernardinho do vôlei e ele trabalha muito, 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 muito a questão de amar o processo. Porque ele diz que ele usava muito esse recurso com a seleção, né? Com os atletas. De entender que tu precisa entender de como tu faz para chegar no resultado sem focar no resultado. Deixa eu explicar melhor para que não fique mal entendido. E eu não tô falando que não é focar no resultado, mas é focar no processo. Focar na caminhada. E focar no processo é muitas vezes trabalhar a mansidão, que é usar esse recurso a teu favor para chegar no resultado. Leiam esse livro se vocês encontrarem, vocês vão gostar muito, porque fala muito disso, né? Olha como diz o Anderson assim, ó, ela pode ser a força que estava faltando. Eu acho que ele deve estar falando da ira, talvez, porque eu pulei aqui, continuei falando, não parei aqui, mas é sobre isso, né? O que a Lari falou, não olhar a ira como uma vilã, mas usar o seu lado positivo. Isso. Porque o que a gente faz? Quantas pessoas vocês já escutaram falar assim, eu sou uma pessoa boa. Eu não explodo, eu não me indigno, Isso não é ser boa. Isso é ser passivo perante a vida. O que a gente falou das virtudes ontem, sobre temperança? O que a gente falou ontem sobre a virtude da moderação, temperança? E moderação não é ser medíocre, não é ser mediano. É tu ser o melhor do que tu é no talo com cautela. Mas a cautela, não a cautela que te esconde o medo, a cautela que te diz, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô fazendo tudo o que precisa ser feito e eu confio. Faz e confia. Não tem uma vida mediana, não tem uma vida morna, né? Não tem uma vida morna, porque Deus deixa muito claro, né? Que a vida morna não é uma vida de salvação. Então, usa a tua ira para te indignar com a tua realidade hoje. Se a tua realidade é, minha vida profissional tá uma, porcaria, tu tem que te indignar com isso. Eu não tenho condições financeiras de tirar um fim de semana de férias com os meus filhos. Cara, se isso não te indignar, o que vai te indignar? Olha só, tá chegando o Natal. Pega a ferida, né? Eu não tenho condições de comprar um presente que o meu filho pediu de Natal, ou eu não tenho condições de comprar aquilo que eu gostaria. Isso tem que ser motivo para que tu te indigne. Eu tô num relacionamento que só me agride, eu tô num relacionamento que não é saudável. Por que é que isso não te indignou ainda? E não tô falando para sair separando, gente, não é isso, mas para te melhorar, para ti trabalhar as tuas virtudes. Se tu tá fisicamente incomodado com o teu corpo, por que é que isso não te indignou ainda? Então, a indignação vai fazer com que tu busque recurso. Eu só despertei para tudo isso, gente. Eu falo aqui 1000 vezes. Foi quando meu pai faleceu. E vocês não precisam esperar isso acontecer, perder alguém de base para despertar em vocês a necessidade de ir para a vida.
E olha que engraçado, quando meu pai faleceu, que foi em 2022, ele teve uma doença, né? Ele teve um câncer de 2020 a 22, cuidei dele. Meu pai era aquela pessoa que abraçava a família, que era o porto seguro de todo mundo. E não tô falando de parte financeira e material, tô falando de emocional, de base familiar. Quando meu pai, nós tínhamos um vínculo muito forte. Quando meu pai faleceu, eu olhei pra minha vida e eu percebi, olha a sensação que eu tive, que eu estava sozinha no mundo. O que que isso significa? Eu e o Fabrício já somos casados, esse ano vai fazer 15 anos de casamento, mais 3 de namoro, 18 anos, 20 anos juntos, tá? Entre o tempo que a gente se enrolou antes de namorar, 20 anos. Então, o que que acontece? Quando meu pai faleceu, eu tinha o Fabrício do meu lado como meu marido, me apoiando, mas eu olhei e falei, ele é meu marido, ele não é meu pai. Nunca foi, óbvio, eu tinha essa clareza. A minha mãe é uma pessoa extremamente amorosa e é uma pessoa que emocionalmente também tinha o apoio do meu pai. E aí eu olhei para tudo aquilo e eu falei, então isso me mostrou, abriu minha clareza e eu olhei e falei, mas então eu tô sozinha no mundo. Porque eu pensei, pode ser que amanhã o Fabrício não queira mais ser o meu marido, pode ser que ele, né, ele não é meu pai, ele é meu marido, obviamente. A minha mãe emocionalmente também era suporte do meu pai. Tá, então quem vai me dar suporte agora? E na minha cabeça eu me vi sozinha. E eu me vi sozinha e me indignou muito algumas coisas que eu tinha deixado acontecer com a minha vida. Pessoas que decidiam coisas por mim, a passividade em relação a algumas coisas profissionais minha, a passividade em relação a algumas coisas de posicionamento. E quando eu me dei conta disso, eu falei, não quero mais isso pra mim. Foi quando eu assumi as minhas virtudes, comecei a trabalhar as minhas virtudes para ir pra vida. E em questão de 2, 3 anos, a minha vida fez isso aqui. Com base de coisas que eu já tinha, que eu já fazia. Mas eu fazia sem intencionalidade, eu fazia sem usar a ira a meu favor. Eu só fazia, mas eu não fazia com vontade, com afinco para que aquilo funcionasse. Entendem? A Neuzinha acabou de cair uma ficha aqui. Pelo fato de minha mãe não deixar a gente se manifestar, principalmente as emoções de raiva, eu por muitos anos e ainda hoje me sinto fria em relação à dor. Olha que força isso. E essas fichas caindo são libertadoras, porque é isso que quando a gente tá num ambiente, por exemplo, esse nosso ambiente de egrégora das lives, né? Desse crescimento em relação às nossas virtudes, todas essas clarezas vão fazer com que isso vá fazendo tu te conhecer melhor e tu saber qual atitude tomar perante a vida. Isso é muito, muito importante, né? Como diz a Dani, transformando o suor em ouro. Esse livro, obrigada. A Dani trouxe o nome aqui do livro do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro. É esse livro. Leiam esse livro. Ele fala muito sobre tu amar o processo, porque o processo é doloroso. O processo não é simples. A gente vem trabalhando isso nas lives durante esses 21 dias. O processo te dá clareza, te dá uma vida abundante, mas ele não é simples. Transformando suor em ouro, esse livro, né? Ó, Sabre, esse livro, tá? Eu também não lembrava do nome, eu lembrava que era do Bernardinho, porque eu não lembro se eu trouxe ele pra cá ou não. Mas agora vocês me deram uma ideia que se ele não trouxe, eu tenho que ter esse livro. Me deu vontade de ler ele de novo, né? Então, seja forte, porque a vida é assim mesmo, ó. Aqui, ó. O nome do livro é Transformando Suor em Ouro. Elza, meu amor, que saudade de ti. Tava sentindo a tua falta. Uma moça vai entrar em contato com você para entrar no método do Forfil. Ah, gente, isso é muito legal. Isso é muito legal. O quanto a gente transforma a vida das pessoas e elas transformam dos outros. Tava com saudade de te ver aqui. O Anderson trouxe o quê? Não lembro se já falei na mentoria, mas um dos meus serviços surgiu de ver pessoas vendendo um serviço inferior ao meu e eu com vergonha de fazer. Quando vi, me indignei e fui fazer o meu. É sobre isso. Vocês entenderam
que isso que o Anderson trouxe é o que muitas vezes acontece na nossa vida. A gente às vezes se indigna, mas não executa. É ou não é? Se indigna, mas não executa. Então, que essa indignação sirva de combustível e não para te sair atropelando todo mundo, mas para te trabalhar em ti essa virtude de usar a raiva para a progressão e não para a sensação, para ir para a vida e não para agredir a vida. Dá para ter noção dessa diferença? É simples, não. Como diz a Lari, o processo é cruel até você entender muitas coisas. Inclusive, Lari, olha eu, né, no meio da live dando os recados. Li ontem teu WhatsApp, eu quero te responder ele hoje, porque foi muito bonito o que a Lari me trouxe ontem. Que, Lari, eu vou abrir só uma partezinha, porque foi muito bonito mesmo. Onde ela entendeu, ela disse, Mel, até eu entrar na mentoria, a Lari é da mentoria, né? Gente, deixa eu deixar uma coisa clara, porque que às vezes eu falo, WhatsApp, te conheço, porque eu tenho muito mentorado e a mentoria é o meu grupo mais seleto e o grupo mais próximo a mim. Então, a gente se fala diretamente no WhatsApp, porque senão parece, por que a Mel fala com uns e com outros? Não, são os meus mentorados, tá? Onde a Lari me disse assim, Mel, antes de entrar na mentoria, Lari me corrige se, porque eu não me lembro exatamente da tua fala, mas até eu entrar na mentoria, para mim, prosperidade, abundância, questão de olhar para o dinheiro, tinha uma amplitude muito menor. Hoje eu vejo que é muito maior esse processo, algo nesse sentido. E por que eu quero dizer isso para vocês, que é muito maior? Porque quando tu entende, e no livro do Bernardinho vai conectar com o que eu quero trazer hoje, o que tu entende, quando tu entende que prosperidade na tua vida é o teu poder de escolha, e o teu poder de escolha depende sim de questão financeira, a gente tem que parar de colocar venda nos olhos, dizer, não, dinheiro não é importante, porque primeiro o meu servir. Eu não estou dizendo que não é. Eu sei que é, porque o meu também é. Só que o dinheiro é consequência de um processo. Por quê? Porque quanto mais tu é abundante nele, mais tu ajuda pessoas. Quanto mais tu é abundante nele, mais tu pode servir. Vou usar um exemplo para vocês, meu prático, tá? Durante uma vida inteira de profissão, durante 18 anos profissionais, durante os 18 não, porque fazia uns 2, 3 anos que tá diferente, mas eu começava a trabalhar às 7 da manhã e terminava de trabalhar 10 da noite, meu último horário era às 9, e algumas vezes às 10, tá? Por toda essa questão, né, que profissional, pessoal, familiar, que quem me acompanha aqui há mais tempo entende. Se eu não tivesse uma condição que eu tenho hoje, que eu estivesse ainda naquela rotina, eu não poderia estar servindo vocês 21 dias trabalhando as virtudes. Por quê? Porque eu teria que estar desesperadamente jogada dentro do meu trabalho já às 7 da manhã para dar conta de pagar as contas. Então, vocês entendem como o processo final ajuda a servir se tu souber que tu precisa fazer isso. Se tu tiver clareza que tu precisa servir ao outro. Se tu tiver clareza que tu precisa ajudar o outro. Né? Como diz o meu mentor, e que eu trago para vocês aqui, que eu vou morrer falando isso. Professores e mentores que não têm professores e mentores não são pessoas ensináveis. Não merecem estar ensinando os outros. Para mim, se eu for buscar alguém para me ajudar, para ser meu professor, ser meu mentor, e essa pessoa não tiver uma referência de topo, para mim não me serve, porque tá me mostrando que ela chegou num lugar onde ela se sente no patamar e ela entende que ela não precisa mais, ela não é uma pessoa ensinável. Para mim não serve. Para mim, Melina, e oriento vocês a não se conformar também com isso. E ele diz para todos os mentorados uma coisa: enriquece quem ajuda mais pessoas. O que isso significa? Quanto mais pessoas tu ajudar, quanto mais pessoas se transformarem nas tuas mãos com o teu servir, seja o trabalho que for, de terapias, seja o trabalho de, eu tenho uma loja, seja vendendo roupa, seja construindo prédio, seja trabalhando num restaurante, não importa. Quanto mais pessoas tu ajudar com o teu servir, mais condições financeiras tu terá se tu tiver o equilíbrio de troca entre dar e receber equilibrado. Quanto mais tu recebe,
Quanto mais dinheiro tu faz com o teu servir, melhora a tua condição de vida, mais tempo te sobra para te servir mais. Esse é o jogo. A partir do momento em que tu faz, recebe da vida e não usa o teu servir para isso, vai parar. Essa troca para de acontecer. Então, quando a gente tem essa clareza, a gente começa a entender que usar a ira a nosso favor, usar a ira em prol do bem, e que a mansidão que a gente está trabalhando, que a gente trabalhou na live de hoje, não é sobre o medíocre, o mediano e o equilibrado. É sobre tu saber usar o recurso e não aceitar que as pessoas determinem as situações e tu não tenha voz para isso. É tu te indignar com o que tá ruim na tua vida e usar a ira para ir atrás desse processo, né? E para finalizar, gente, eu queria trazer algumas frases, né, de autodomínio, vamos dizer assim, que é tu ter essa clareza e entender esse processo, né? Então, quando a gente veio trabalhando as virtudes, né, onde diz assim, que onde não há mortificação, não há virtude. Lembram dessa frase em alguma das lives? Onde não há mortificação, não há virtude. O que que isso significa, né? A mortificação, ela é calar. Ela é calar dentro da gente aquilo que explode e a gente sabe que não é saudável, né? Então, assim, não repreendas quando sentir indignação pela falta cometida. Porém, espere o dia seguinte para se posicionar. Ou seja, tu pode te incomodar, tu pode te indignar, mas não te posiciona no dia. Espera. Por quê? Porque senão tu vai estar usando da ira para fazer algo que não é saudável, né? O que a gente fala às vezes de exercitar a mansidão, né? Dizer a palavra acertada, tá? E não a palavra ardida sobre a ferida. Ter um sorriso, essas partes aqui, elas não são simples, né? Ter sorriso amável com quem incomoda. Calar ante o mal entendido. Manter uma conversa afável com os importunos. Não dar importância por pormenores de aborrecimento. Corrigir os nossos mau hábitos pessoais de desabafo, reclamação e protesto, assim como comentários negativos. E principalmente, gente, ter razão, presta atenção nessa palavra, ter razão não é motivo para irar-se com as pessoas e nem para ficar com raiva delas. Ninguém foi para o céu por ter tido razão. Pelo contrário, por ter compreendido, perdoado, corrigido e ajudado, muitos se salvaram. Então, eu acho que fica essa mensagem, né? Que nós não vamos... Olha, escutem. Eu amo esse barulho. Aqui entrou agora, olha. A casa delas, né? Eu... Às vezes, como aqui é tudo janela, gente, só abrindo parênteses, né, aleatório. Aqui é tudo janela, de cima a baixo. E tem aqui, do lado na mata, uns pica-paus desse tamanho. E eles vêm aqui e eles ficam, né, batendo aqui. E aí eu tenho os cachorros que ficam enlouquecidos, né, quando eles vêm aqui. Daí fica uma guerra entre os cachorros latindo e os pica-pau picando aqui o vidro pra brigar com eles. Coisa mais maravilhosa, né? Então, a Cris queria essa mensagem, se puder passar, agradeço. Cris, claro, vamos fazer assim, essa mensagem aqui, vamos ver. Cris, tu tá falando, vamos ver dessa aqui, que corrigir os nossos hábitos pessoais de desabafo, reclamação, protesto, né? Que ninguém foi pro céu por ter tido razão. Vamos fazer assim, eu vou salvar e eu vou deixar conectar, eu vou salvar a live e vou deixar descrita a live ali, tá bem? Deixar descrita na descrição da live essa mensagem. Aí ela vai ficar escrita ali, vocês podem copiar ela.
Gente, tá fazendo sentido para vocês nossos encontros dos 21 dias? Hoje foi nosso dia 20, tá? Amanhã é o nosso último dia. Porém, eu vou trazer uma novidade amanhã. Só que assim, eu vou trazer como é que eu vou dizer? Eu vou trazer uma ideia, tá? Se vocês vão topar, aí a gente vai seguir com essa ideia. Senão, não. Eu não vou assumir essas ideias sozinhas aí, não. Tá? Gente, recados aqui. Vou deixar a live salva. Quero muito que vocês curtam, compartilhem, coloquem ali, né, os comentários de vocês. Lembra, quanto mais... E vocês estão deixando de curtir, comentar e compartilhar. Eu vou pegar vocês. Porque quanto mais a gente conseguir jogar esse conteúdo para mais pessoas, mais a gente consegue trabalhar as virtudes do mundo. Combinado? A gente já topa sem saber. É isso que eu tenho medo de vocês. Esse é meu medo. Porque eu piro nas ideias e vocês concordam. Aí vocês vão lá e dizem, sim, Mel, vamos. Aí eu piro, vocês piram e a gente pira junto, entendeu? Esse é o problema. Eu tenho uma comunidade que é louca que nem eu, que é doida. Eu dou as ideias doidas, vocês vão lá e assumem a ideia doida. Ontem eu falei pro Fabrício, eu falei, meu Deus, eu tô tão cansada, e amanhã tem live. E ele falou, amanhã tem live. Daí ele ainda brincou, viu? 21 dias vai fazer. Eu falei, então vou fazer mais. Entendeu? Vocês são doidos. Combinado, amores da minha vida. Olha, Neuzinha, nem acredito que estou fortalecendo essa virtude na madrugada. Tá vendo? Tamo junto. Gente, outros convites, tá? Pra quem tá aqui, pra quem não tá, convidem, repassem essa informação, me ajudem a divulgar essa possibilidade. As 3 aulas da jornada que tiveram terça, quarta e quinta, da jornada terapeuta que cura, estão gravadas, vão ficar gravadas apenas até domingo. Então, no link da minha bio, tem as 3 aulas gravadas para quem quiser assistir. Encaminhem para colegas que são terapeutas, encaminhem para colegas que trabalham na área da saúde, porque realmente eu acredito que ajuda muito, muito, muito quem tá nesse processo, tá? Outra coisa, quem vocês souberem que quer estar na formação na turma 9 do método do Forfil, gente, é uma oportunidade realmente única. Nós nunca mais, isso é verdade de coração, vai ter essa possibilidade, então avisem. A gente tem um grupo de WhatsApp para quem, né, super interessados, então passa o meu Instagram, diz para me chamar que eu consigo ajudar nesse processo. Que horas começa a live de 21 dias? Às 7 da manhã. Hoje a gente tá no dia 20 de 21 desse primeiro ciclo, mas todas as lives estão gravadas, tu pode assistir todas elas. E eu já pensei, né, a gente trabalhou esses 21 dias de virtudes, e eu já pensei no assunto das próximas, mas eu ainda não posso contar, senão a gente vai ficar tudo doido aqui. Combinado, gente? Até amanhã, às 7 da manhã, e daqui 20 minutos, às 8h30 eu vou entrar de novo ao vivo. Vou entrar de novo ao vivo com a Raquel para ela contar a experiência dela de ter se tratado e se curado de uma síndrome de Burnout através do método do Forfil. Deixa eu correr ali tomar uma aguinha para voltar para cá. Um beijo, gente.